e você tem também a sua Bíblia, abra no Salmo 23, por favor. Salmo 23, nós estamos nessa série de mensagens intitulada Uma Vida Sem Estresse. E essa é a quinta de 6 mensagens. Aí no seu GAN já o convite para a próxima mensagem, é a última mensagem, o antídoto de Deus para o medo do futuro. Semana que vem, dia 23, no primeiro e no segundo culto, nós estaremos concluindo essa série de mensagens. E já estamos preparando a próxima série, que provisoriamente eu estou chamando Os Hábitos da Felicidade. Nós vamos ver que a felicidade está muito ligada a hábitos que nós desenvolvemos. E se desenvolvemos bons hábitos, nós podemos alcançar esse estado de felicidade permanente, independente das circunstâncias da nossa vida. Então, estamos preparando a próxima série. Provisoriamente, ela está sendo chamada de Hábitos da Felicidade. Nosso desejo é compartilhar o que a palavra de Deus tem a dizer sobre isso para a nossa vida. Mas, seguindo com uma vida sem estresse, nós estamos considerando o Salmo 23, versículo por versículo. Hoje nós queremos estudar esse tema aí, o antídoto de Deus para a amargura. Irmãos, o fato de vivermos num mundo imperfeito garante a ocorrência da dor, a ocorrência do sofrimento, devido ao mundo imperfeito que nós vivemos. Nesse mundo podem acontecer acidentes, nesse mundo nós podemos ser contaminados por doenças, contagiados por doenças. E isso tudo traz dor e sofrimento para a nossa vida, mas as dores mais profundas que nós experimentaremos ao longo da vida vêm através de pessoas. Relacionamentos pessoais são a maior fonte de estresse na nossa vida. Eles também são a maior bênção e a maior alegria, mas o fato é que pessoas nos ferem. Algumas pessoas nos ferem propositalmente, intencionalmente, porque escolheram nos ferir. Outras pessoas nos ferem acidentalmente, sem querer. Agora, irmãos, o que agrava a situação é que comumente a nossa reação diante da ofensa, a nossa reação diante da dor, diante do sofrimento é errada. Por isso que antes de compartilhar com você o antídoto de Deus para a amargura, eu preciso dizer para você o que não fazer com a ofensa, o que não fazer com as coisas que nos causam dor, o que não fazer com a amargura. Essas não são reações saudáveis, elas nos trazem ainda mais problemas. Então, o que não fazer com a amargura? Em primeiro lugar, ignorar. Este é o método Rambo. Sabe como funciona o método Rambo de enfrentar a dor? Sofrer em silêncio. Faz cara de macho e enfrenta a dor fingindo que ela não está ali. Espere a dor passar. Faça de conta que não está doendo. Fique na torcida para ela passar o mais rápido possível. Queridos, frequentemente quando nós lidamos com a dor, com o sofrimento, fazendo de conta que ela não existe, isso traz mais problemas para a nossa vida. Mais problemas. E como nós ignoramos? Nós fazemos isso de várias maneiras. Por exemplo, nós ignoramos a dor negando descaradamente. Eu não estou ressentido. Quem disse que eu estou magoado? Eu não estou magoado. Isso não me afetou de jeito nenhum. Nós negamos o que estamos sentindo. As pessoas nos ofendem e nós dizemos, tudo bem, eu não estou nem aí, eu não estou ressentido. Ela ignora, negando descaradamente. Muitas vezes nós ignoramos a dor, minimizando, e dizemos assim, não foi nada, está tudo bem.
e lá dentro está sangrando. Ah, que isso, esquece, não doeu tanto assim, e lá dentro está sangrando. Ela está ignorando a dor, através disso, minimizando a dor. Outras vezes nós ignoramos através da procrastinação, nós procrastinamos. Procrastinar é adiar a decisão. Então nós adiamos a decisão, nós varremos para debaixo do tapete. Um dia desses eu volto a pensar nesse assunto. Um dia desses eu trato essa mágoa. Um dia desses eu resolvo essa amargura. E segue ignorando que a amargura está azedando a pessoa por dentro. E assim, deixando o negócio para outro dia, deixando o negócio para outra hora, nós vamos procrastinando. A gente fica adiando porque sempre procuramos adiar aquilo que é desagradável. Querido, ignorar a dor não faz a dor passar. Ignorar a dor não produz cura. A dor que você sente não vai melhorar. Tem pessoas que dizem, o passar do tempo cura todas as dores. Cuidado! Algumas vezes o passar do tempo piora a situação. Piora. Salmo 39 revela isso dessa maneira. Fiquei calado, não disse uma palavra, nem mesmo a respeito de coisas boas, mas o meu sofrimento piorou ainda mais. O meu coração ficou muito aflito. Quanto mais eu pensava, mais agoniado ficava. Procrastinação acentua os problemas. A situação piora, infecciona. Quando feridas infeccionadas não são tratadas imediatamente, elas correm o risco de alastrar, de piorar. Então, querido, não adianta nada ignorar a amargura. Outra coisa que também não adianta fazer é fugir. Tem gente que faz de tudo para evitar confronto e problemas, com problemas na vida. Davi também tentou fazer isso. Ele escreveu no Salmo 55, se eu tivesse asas como a pomba, voaria para um lugar de descanso. Essa é a natureza humana. Quando nós encaramos uma dificuldade, nós queremos fugir dela. Não é por menos que as saídas de emergência abrem para fora. Por quê? Porque as pessoas querem correr quando elas ficam em pânico. Quando elas entram em pânico, elas querem correr. Nós fazemos de tudo para ficar longe da dor, longe do sofrimento. Agora existem várias maneiras de fugir. Cinema, TV, alcoolismo, drogas, divórcio, praia, férias, janeiro. Irmãos, o problema é que essas coisas não eliminam os problemas. Eles continuam a existir. Quando você volta, eles estão lá, no mesmo lugar, e talvez com um tamanho aumentado. Quando a gente volta para a realidade, ou quando o efeito da droga acaba, nada se resolveu, nada mudou. Então não adianta ignorar, não adianta fugir. Outra coisa que não adianta fazer é encobrir. Tem gente que não foge, tem gente que não ignora as mágoas. O que elas fazem? Elas encobrem. Elas guardam para si. Elas não contam para ninguém. Essas pessoas colocam uma máscara de está tudo bem e andam por aí fingindo, encobrindo. Tem gente que se especializa em camuflar a mágoa, camuflar o ressentimento. Vestem-se bem, têm um sorriso agradável no rosto, mas o fato é que foram profundamente machucadas por outra pessoa. E aí nós não gostamos de admitir que estamos ressentidos, então tentamos esconder. Algumas pessoas tentam esconder a dor e camuflar a dor com o materialismo. Então elas saem, compram um carro novo, elas saem, compram um vestido novo, elas saem, compram uma sandália nova, e elas ficam rodeadas de coisas para tentar esconder, tentar encobrir a sua dor. Elas saem e fazem compras. Tiago escreveu no capítulo 5 dizendo, confessem os seus pecados uns aos outros e façam orações uns pelos outros para que vocês sejam curados.
Sabe qual é o início da cura? É revelar a dor. O início da cura é revelar a dor, é abrir o coração. O compartilhamento da sua dor é o início do processo para superar a dor, superar a mágoa, superar a amargura. Enquanto você continuar acobertando, encobrindo a sua dor, você não conseguirá ter uma melhora, não vai melhorar. Algumas pessoas estão aqui guardando mágoas sofridas há muitos e muitos anos. Querido, você não poderá ser curado enquanto você continuar encobrindo a sua dor. Encobrindo. Se de alguma forma você criar coragem para se levantar e compartilhar, você vai encontrar alívio, você vai descobrir o caminho para a cura, quando você abrir o seu coração. Não é ignorando, não é fugindo, não é encobrindo que se alcança a cura. Outra coisa que não adianta é angustiar-se. Angustiar-se. Irmãos, a angústia é uma tentativa de se controlar o incontrolável. Angústia é isso. Tentativa de controlar o incontrolável. Quando você tenta controlar algo sobre o qual você não tem controle, você passa a se sentir ansioso e você passa a se angustiar. Ansiedade é o resultado, é o produto de você querer ocupar a função de Deus, querer ocupar o lugar de Deus. Quando você quer ocupar o lugar de Deus, você se torna uma pessoa ansiosa. Mas isso faz você se sentir mais miserável ainda, porque no fundo você sabe que você não é Deus. Você sabe que você não pode controlar todas as coisas. Você sabe que você não pode mudar o mundo por si mesmo. Não pode. Jó escreveu dizendo: ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo que leva à morte. Querido, ficar ansioso não resolve coisa alguma. Não cura a nossa dor. A ansiedade serve apenas para acentuar o nosso sofrimento. Toda vez que você se preocupa com alguma coisa, é equivalente a você recordar. Quando você se preocupa, é como se você estivesse recordando. Você está passando um replay mental daquela situação. Aí o problema fica maior e maior. A ansiedade amplifica os nossos problemas. Então, querido, não adianta ignorar, fugir, encobrir, angustiar-se e finalmente ressentir-se. Não adianta. Ressentimento é algo inútil. Mas é isso que a gente sente quando nos sentimos ofendidos. Quando somos ofendidos, é isso que nós sentimos. Nós sentimos ira. Alguém vem e nos ofende, a gente sente raiva. Alguém vem e causa sofrimento ao nosso coração, amargura ao nosso coração. A gente fica com raiva. A gente entra nesse processo de acalentar no coração o que é chamado de amargura. Nós nos fechamos dentro de nós mesmos com esse sentimento de autopiedade. Coitado de mim, eu não merecia isso. Por que fizeram isso comigo? Por que disseram isso de mim? Por que estão me tratando assim? Não é justo. E é um ciclo de autopiedade que vai alimentando a amargura dentro do seu coração. Jó sabia muito bem disso. Está registrado lá no capítulo 18, versículo 4, com a sua raiva, você só está se ferindo. Com a sua raiva, você só está se ferindo. Queridos, ressentimento é bem mais prejudicial do que qualquer outra ofensa que você possa sentir na sua vida. Seja lá o que for que outras pessoas tenham praticado contra nós, preste bem atenção. A amargura é bem pior. O ressentimento é bem pior. Você pode ter sofrido abuso sexual, rejeição, você pode ter sido molestado. Acredite, permanecer ressentido é bem pior do que tudo isso. A amargura é bem pior. A amargura é um veneno que acaba com a gente de dentro para fora. É veneno mortal. A amargura nos corrói o interior, deteriora o nosso interior.
O ressentimento perpetua a nossa dor, perpetua a nossa mágoa. Toda vez que você relembra da ofensa, o sofrimento se renova e se alonga. O ressentimento faz com que o passado controle o presente. Isso é insano, mas é isso que nós fazemos. Ficamos ressentidos com alguém lá no passado, e aquela dor a gente vai perpetuando em nosso coração. O fato ficou lá no passado, mas hoje ainda nós deixamos o passado controlar o presente. O ressentimento dá oportunidade para que aquelas pessoas lá do passado continuem nos ferindo aqui no presente. Você percebe quão insano é o ressentimento? O ressentimento só fere você. A amargura só fere você. Nós nos ressentimos porque achamos que fazendo isso a gente vai estar revidando a ofensa. Fomos ofendidos lá atrás, aí a gente fica magoado, a gente entra nesse ciclo de autopiedade. Você me feriu, e agora eu vou ficar ressentido com você, porque ficando ressentido com você, eu estou dando troco. Só que não é assim. Quando ficamos ressentidos, quem está sendo ferido somos nós. O ressentimento prejudica a nós mesmos, não quem praticou a ofensa. O ressentimento mantém a nossa mente ocupada com a ofensa, enquanto a outra pessoa seguiu o caminho dela. E nós ficamos presos ali, naquela ofensa, e muitas vezes a pessoa foi viver a vida dela, sem perceber, que ficamos sentidos, ofendidos, magoados, amargurados. É ineficaz. Ressentimento é uma atitude autodestrutiva. Ficar magoado, ficar ressentido com alguém, não vai dar o troco. Piora você. Deteriora você. Por isso que o ressentimento, a amargura precisa ser renunciada. Veja, querido, eu quero tratar isso com todo amor cristão, porque eu sei que existem pessoas aqui que foram abusadas, molestadas, fisicamente ou emocionalmente, abusadas emocionalmente, estão feridas e carregam essas feridas na alma por tanto tempo. Querido, eu quero dizer para você, chegou o tempo de ser curado em nome de Jesus. Chegou o tempo de abrir mão, de renunciar. Então o que é preciso fazer para curar a nossa dor? O que Deus diz para fazer com a amargura? O que fazer com a amargura? É aí que nós entramos no Salmo 23 novamente. O versículo 5 diz assim: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Veja, você que está acompanhando a leitura do Salmo 23, ele começa com a figura de um pastor, de um rebanho, o relacionamento de um pastor com suas ovelhas, e das suas ovelhas com o bom pastor. Mas no versículo 5, ele sai desse cenário de campo, desse cenário de relacionamento pastor e ovelha, e ele muda para um jantar. Davi usa a imagem de um banquete, e nessa imagem de um banquete, nós extraímos 3 ilustrações, 3 símbolos, que representam 3 passos que nós precisamos dar para permitir que Deus cure as nossas feridas interiores. São símbolos que representam como obter a cura para a amargura, a cura do sofrimento, a cura da ofensa, a cura interior. Primeiro, deixe Deus fazer o acerto de contas. Deixe Deus fazer o acerto de contas. Não busque se vingar. Não busque revanche. Não busque retaliação contra quem lhe ofendeu. Confie o acerto de contas a Deus. O texto diz:
preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Se nós pensarmos em ovelhas, mais uma vez, ovelhas têm vários inimigos naturais: ursos, coiotes, lobos, cobras, carrapatos. Tudo isso se constitui inimigos às ovelhas. Ovelhas são animais completamente indefesos. Ovelhas não podem se defender de coisa alguma, coisa alguma. Elas não possuem dentes afiados para morder, elas não têm patas poderosas para bater, elas não sabem dar coice, elas não conseguem correr com rapidez. Elas são literalmente animais indefesos. O único modo das ovelhas estarem seguras é se alguém as proteger. Proteger. Então aí entra o trabalho do bom pastor. O bom pastor, ele providencia pastagem. O bom pastor afugenta os animais perigosos. Então ele traz o rebanho, ele concede um lugar seguro para o rebanho se alimentar, para o rebanho matar a sede, e ele então faz o reconhecimento do território, e ele expulsa qualquer inimigo para que a ovelha permaneça segura. Querido, é isso que Deus está dizendo para você: deixa que eu cuido daqueles que feriram você, deixa que eu cuido. O apóstolo Paulo escreveu na carta aos Romanos: não paguem a ninguém o mal com o mal, versículo 12. E aí o versículo 17: nunca se vinguem de ninguém, pelo contrário, deixem que Deus, que seja Deus quem dê o castigo, pois as escrituras sagradas dizem: eu me vingarei, eu acertarei contas com eles, diz o Senhor. Meu querido, Deus conhece as pessoas que ofenderam você. E Deus conhece melhor que você mesmo. Deus sabe o que aconteceu, e Deus se importa com a sua vida. Deixa Deus fazer o acerto de contas. Existe céu, existe inferno, existe julgamento final. Deixa isso com Deus. Deus tem muito mais recursos para acertar as contas do que nós, muito mais. Ele diz que não podemos ter a nossa dor aliviada enquanto a gente procurar revanche. Preste bem atenção nisso. Enquanto você estiver buscando vingança, revanche, a sua dor, o seu ressentimento não serão aliviados. Você precisa decidir: ou você tem revanche, ou você tem libertação das mágoas. Não dá para ter as duas coisas. Ou você se vinga, ou você fica livre das mágoas. Não dá para ter as duas coisas. Uma coisa elimina a outra. Hoje em dia, buscar revanche é um grande negócio, não é mesmo? Já falei sobre isso. As novelas baseadas em revanche, os filmes baseados em revanche. Tem uma série famosa na TV, a Globo já passou alguma temporada, Revanche. É o nome da série, Revanche. Mas revanche não funciona. Não funciona. O tiro sai sempre pela culatra. Revanche mantém a ferida aberta. Quando a gente busca retaliação, o sofrimento dentro de nós é prolongado. O sofrimento é acentuado. Sabe, o único modo de obter alívio é através do perdão. Perdão. Perdoar não significa dizer: não faz mal que você tenha me magoado. Não é isso que perdão significa. Perdão não significa dizer: o que você fez não me atingiu. Não é isso. Nós não ignoramos, nós não fugimos, nós não encobertamos, nós não nos ressentimos, nós não nos angustiamos. Perdão não significa isso. Perdão não significa negar o que o diabo tem feito neste mundo. Não é isso. Perdoar significa entregar a minha dor a Deus. Deixar que Deus faça o acerto de contas. Coloque a situação nas mãos de Deus. Não busque revide. Se o seu coração está aí ressentido, querendo que o outro pague cada centavo daquilo que ele fez a você, cada pingo de dor que ele lhe causou, querido, está na hora de deixar nas mãos de Deus.
Deixe Deus preparar um banquete para você, à vista dos seus inimigos. Deixe Deus pagar, deixe Deus fazer o acerto, não busque vingança. Falando das bem-aventuranças, Jesus disse em Mateus capítulo 5, felizes os que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia deles. Quanto mais você procura revanche, mais a dor prolonga, mais a dor se acentua. Então deixe que Deus acerte as contas. Segundo, deixe Deus aliviar suas feridas. Deixe Deus aliviar suas feridas. O texto diz, unges a minha cabeça com óleo. Unges a minha cabeça com óleo. Irmãos, os pastores derramavam óleo sobre a cabeça das ovelhas por duas razões. Uma era para aliviar e a outra era para curar. Veja só, as ovelhas têm verdadeiro horror aos mosquitos, às moscas. Ovelha tem um horror a moscas. No verão as moscas penetram nas narinas da ovelha, e lá dentro das narinas da ovelha elas colocam suas larvas, seus ovos. Dos ovos saem larvas, e as larvas enlouquecem a ovelha que não consegue se livrar delas. Aquelas pequeninas coisas se movendo dentro da narina da ovelha. Isso me faz lembrar, irmãos, que são pequenas coisas que nos causam irritação. Pequenas coisas. Então o que o pastor fazia? Ele misturava óleo com sulfa e ele ungia a cabeça da ovelha, e isso servia de uma espécie de repelente. Com isso o pastor estava dizendo para as ovelhas, eu me importo, eu vou cuidar das coisas, até das coisas pequeninas que lhe causam irritação, eu vou cuidar disso. Então o óleo era para aliviar, mas o óleo também era para curar. Ele era para colocar sobre as feridas da ovelha. Além de formar uma camada protetora sobre o sofrimento, o óleo também tinha um efeito suavizante, aliviava a dor. Quando Davi afirma, unges a minha cabeça com óleo, ele queria dizer que Deus trazia alívio para as suas tristezas. É isso que Jesus Cristo quer fazer com as tristezas da sua vida. Ele quer aliviar você. Ele quer trazer conforto para a sua alma. O Salmo 146 diz, ele cura os que têm o coração partido e trata dos seus ferimentos. Alguém feriu você? Alguém partiu o seu coração, alguém magoou você, você está ressentido porque essa pessoa ofendeu muito você. Ele cuida de você, Ele cura você. Ele tem prazer em fazer isso. Deus não somente fará o acerto de contas no final de todas as coisas, mas Deus também cuidará das nossas feridas. Ele cuida tanto das pequenas irritações, daquilo que nos enlouquece, quanto das feridas mais profundas em nossa alma. Deus pode cuidar. E o que Deus usa para curar as nossas feridas? O que Deus usa? Primeiro, Deus usa a comunhão. Deus usa a comunhão. Quando você se reúne com outros membros da família de Deus, quando você se encontra com outros crentes, você pode receber encorajamento, você pode receber apoio, você pode receber força. Agora, deixa eu mudar de lugar aqui. Cuidado, porque tem crente por aí que adora apagar incêndio com gasolina. Você chega e você conta sua amargura, seu ressentimento, e você chega a ter coragem de falar do seu desejo de vingança, e ele diz assim, isso mesmo, vai lá e se vinga, isso mesmo, você não merecia isso mesmo, vai lá e faz uma revanche. Não se abra com esse tipo de pessoa. Quando eu falo de comunhão, eu estou falando de pessoas que vão incentivar você a fazer o certo, a coisa certa.
que nós já falamos. Perdoe, deixe que Deus tome a vingança por Ele mesmo. Quando você ousa compartilhar a sua dor, você recebe dessa pessoa apoio emocional, sustento e suporte emocional. Há pessoas que botam fogo, há pessoas que apagam incêndio. É com essas pessoas que você tem que ter comunhão, porque Deus usa a comunhão para nos ajudar a ter nossas feridas aliviadas. Deus também usa a oração. Quando somos magoados, a gente precisa descarregar a pressão, e a melhor coisa que tem, a melhor coisa nessas horas é a oração. A gente precisa descarregar sobre Deus. Davi, nos seus salmos, Davi usava de uma sinceridade para com Deus, a respeito daquilo que ele sentia. Meu querido, Deus aceita a sua oração sincera. Abra o verbo, fale com Deus, está doendo. Eu acho que foi injusto, eu acho que eu estava agindo legal, eu estava bem, eu estava inocente na situação, eu não merecia isso. Poxa Deus, por que Ele fez isso comigo? Abre o coração, em oração sincera, isso vai aliviar a pressão interior. Coloca nas mãos de Deus. Deus usa a comunhão, Deus usa a oração, Deus usa a adoração. Querido, existe um poder restaurador quando nos unimos para adorar a Deus. Você alguma vez veio para o culto se sentindo deprimido, quando a música começou a tocar, lágrimas rolaram do seu rosto e você começou a sentir alívio? Isso é cura emocional que vem através da adoração. A adoração vem nos trazer cura. Deus usa o louvor, Deus usa a palavra para edificar, para trazer alívio para as nossas feridas. Mas quando a gente está ressentido, magoado, entristecido, quando a gente está sofrendo, qual é a primeira coisa que a gente pensa a respeito do culto? Não vou hoje, não estou bem para ir hoje, não estou bem para ir hoje. Você não precisa estar, aliás, aqui não é o lugar para estar bem. Chega todo quebrado, sai restaurado. Aqui é o lugar da cura, irmãos. Quem disse que aqui é o lugar dos perfeitos? Quem disse? Deus usa a comunhão, Deus usa a oração, Deus usa a adoração, Deus usa o serviço cristão. Quando você ajuda outros que também estão magoados, você também é ajudado. Olha que interessante. Ao ajudar outros, nós encontramos conforto e cura para nós mesmos. Irmãos, a igreja é um hospital de pessoas feridas. A igreja supre nossa necessidade de comunhão, oração, adoração e ministério, serviço cristão. Nós nunca ficaremos totalmente curados enquanto não começarmos a ajudar outras pessoas. É dessa maneira que nós somos curados das nossas mágoas. Que legal é quando a gente se abre para uma pessoa em quem nós confiamos, aquela pessoa da comunhão, a gente coloca o nosso coração, a gente abre o nosso problema e a pessoa diz assim: eu entendo você, eu já passei por isso, olha, a minha história é assim, e olha como Deus fez na minha vida. Como é bom ministrar a outros, ouvir isso, ou fazer isso, como é bom. Isso traz cura. Depois da cura, fica a cicatriz. Quando você tem uma cicatriz, aí você tem uma escolha a fazer. Quando você tem uma cicatriz, depois da cura vem a cicatriz. Quando você olha para a cicatriz, você tem uma escolha a fazer. Ou você lembra do sofrimento, ou você lembra da cura. Você entende? Cicatriz pode fazer você lembrar do sofrimento ou da cura. Quem é que decide? Você. Você decide. Alguém está sofrendo, alguém abriu o coração, alguém falou da sua dor, da sua mágoa. Você tem uma cicatriz. Mostra para a pessoa aqui, ó. Olha a minha cicatriz. Está vendo? Doeu a beça, mas Deus curou. A cicatriz mostra que Deus cura. A escolha é nossa. O que você faz com as suas cicatrizes?
Olha para a cicatriz, lembra da graça de Deus, ao invés de lembrar da derrota, do fracasso, do divórcio, da mágoa. Olha para a cicatriz como um troféu da graça de Deus. Doeu, sangrou, mas curou, passou, Deus me restaurou. Ao invés de focalizar na dor, focalize em quem trouxe a cura para a sua dor, e compartilhe isso com outros. Deixe que a sua dor, transformada em cicatriz, possa ser exemplo do que Deus pode fazer na vida de outros. Como Deus alivia nossas dores, através da comunhão, através da oração, através da adoração e através do ministério, serviço cristão. Deixe que Deus faça o acerto. Deixe que Deus alivie, cure as suas feridas. Finalmente, deixe Deus satisfazer suas necessidades. Satisfazer suas necessidades. O texto diz assim no versículo 5 ainda, no finalzinho do versículo 5: o meu cálice transborda. Na Bíblia, irmãos, cálice transbordante é símbolo de satisfação completa. Cálice transbordante, satisfação completa. Equivale a dizer: eu tenho tudo que eu preciso. Cálice transbordante, eu tenho tudo que eu preciso. Na região deserta do Oriente Médio, quando um copo transbordava, ou era porque houve alguém descuidado e entornou mais do que necessário, ou era alguém que derramava água ou vinho e dizia: tem mais do que suficiente. Meu querido, Deus é o único que tem recursos de sobra para suprir as nossas necessidades. Por que é tão importante reconhecermos essa verdade? Que Deus é aquele que pode suprir as nossas necessidades. Uma boa razão é porque ficamos magoados, é porque a gente espera que as outras pessoas supram as nossas necessidades. Agora, queridos, só Deus tem o poder de nos satisfazer completamente. Nós temos expectativas demais sobre outras pessoas, e a gente espera que as outras pessoas correspondam às nossas necessidades. Acredite, querido, só Deus pode fazer o seu cálice transbordar. Ninguém pode dar a você garantia absoluta nessa vida. Ninguém pode oferecer todo o amor que você precisa nesta vida. Ninguém pode satisfazer você completamente nessa vida. Se você colocar as suas expectativas sobre qualquer outro ser humano, você vai acabar ficando amargamente desapontado, magoado. Deus nunca planejou que tivéssemos todas as nossas necessidades supridas por outro ser humano. Nunca. Nós temos certas necessidades que somente Deus tem condições e habilidade de suprir. Pessoas não podem oferecer amor incondicional 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nenhuma pessoa pode nos fazer sentir seguros 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ninguém pode nos fazer felizes 24 horas por dia, 7 dias por semana. As pessoas não podem suprir todas as nossas necessidades. As pessoas não são Deus. Quem é que pode fazer o meu cálice transbordar? Deus. Deus pode suprir todas as nossas necessidades. Deus é uma fonte inesgotável. Deus nunca levanta de mau humor. Deus nunca deixa de cumprir uma única de suas promessas. Se você buscar a Deus, o seu cálice vai transbordar. Transbordar de quê? Transbordar de esperança, transbordar de amor, transbordar de alegria. Quando você vai visitar alguém, quando você sabe que está na hora de ir embora? Quando você vai visitar alguém, quando você sabe que está na hora de ir embora? Quando você recebe uma visita chata, como você diz para ela: bom, está na hora de ir embora, né? Como é que você faz?
Há um costume no Oriente Médio em relação às visitas. Quando a visita chega, a primeira coisa que é oferecida para a visita é um copo com água, um copo com vinho. Enquanto o anfitrião mantém o copo abastecido, significa que a permanência é bem-vinda. Mas no momento em que ele deixa o copo esvaziar, o copo da visita esvaziar, significa: tempo acabou, game over, é hora de terminar a visita. Um copo transbordante é símbolo de que a visita pode ficar o quanto quiser. Significava que aquela pessoa era especial. Querido, quando Deus diz que vai fazer o seu cálice transbordar, significa que a sua vida importa para Ele. Para Ele. Você é especial para Ele. Por isso Ele faz o seu cálice transbordar. Se você está sofrendo por causa de alguém que fez algo contra você, Jesus está lhe convidando para um banquete. Ele está dizendo: vou preparar um banquete à vista dos seus inimigos. Eu ungirei a sua cabeça com óleo. Eu farei o seu cálice transbordar. Acredite, Deus vai fazer o acerto de contas final. Acredite, Deus vai aliviar as suas feridas. E finalmente Ele vai satisfazer as suas necessidades. Meu querido, esse é um negócio que você não pode perder. Cara você ganha, coroa você também ganha. É um banquete de restauração completa que Deus lhe oferece. Um banquete de salvação. O que você precisa fazer? Colocar sua amargura nas mãos de Deus. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Que tal fazer isso aqui e agora? Você está ofendido? Alguém abusou ou alguém magoou você? Eu não preciso saber a história. Ninguém precisa saber. Isso é entre você e Deus. O que você precisa fazer? Colocar sua amargura nas mãos de Deus. Você quer isso? Você consegue fazer isso?